a questão, né? A gente fala assim, o HGLG, acho que Uhum, todo mundo gosta uhum, muito do HGLG. Nesse valor que tá acima de 1, e o uhum, KNRI, eu não sei se tá um pouco abaixo do valor ou se já chegou no uhum, preço justo. uhum. Vale a pena comprar agora? Aí as coisas já mudam um pouco de figura, né, porque quando a gente fala de HGLG, de KNRI, já são fundos imobiliários de tijolo, né, então a precificação tem que ser feita de maneira diferente, tá. Não dá pra gente levar na ponta do lápis o valor patrimonial, porque no mercado real imobiliário isso não acontece. O HGLG não faz venda de ativo pelo valor patrimonial, muito pelo contrário. Se a gente pegar as últimas vendas dele, é 20, 30, 40% em cima do último laudo de avaliação dos imóveis, tá? Então, utilizar PVP para fundir tijolo é um erro. Então, por isso que eu citei aqui no começo do podcast uma fórmula que é muito básica, que é a fórmula de Gordo, né? Que você consegue ali levar alguns pontos da economia atual para a precificação de um fundo imobiliário, tá? Recentemente eu atualizei a minha fórmula de Gordon para esse fundo imobiliário e eu cheguei a um preço teto de R$ 170, tá? Então, mas é uma fórmula que você leva em consideração algumas coisas pessoais ali da sua Algumas vivência como previsões que investidor. você acredita que vai acontecer, Exatamente. né. E eu cheguei a um preço teto de R$ 170 para mim, para HGLG 11. Então, com a Selic em 13,75, da maneira que estão as coisas hoje, eu aceito pagar até R$ 170 por esse fundo imobiliário. Quanto tá hoje? Você tem de Hoje cabeça? ele estava. Ontem eu vi ele é mais ou menos 162, Ah, tá. 163, Tem ali tá? uns 10%, vai, vamos Tem, colocar, tem. segundo a fórmula que você acredita, É, 10%. é. KNRI vale, O ainda, K tá não, o valendo. KNRI, pela última vez que eu fiz, foi 159. Ele chegou a uns 160 agora, tá? Então é um fundo imobiliário. O KNRI tem 2 fundos imobiliários atualmente de tijolo que eu não tô comprando mais, que é o KNRI, que já passou do meu preço teto, que pra ele estava 159, ele já tinha passado de Se valorizou 160. muito, né. Se valorizou muito. Então, com a Selic em 13,75 é o preço teto para ele que eu pago é esse. E o HGRU, tá? Também, que é um outro fundo imobiliário que está se preparando para uma subscrição, mas chegou a um preço bem interessante já. Então, são 2 fundos que eu coloquei mais o pé no freio nesse mês de julho. Subiram muito, né, Gabriel? Eu estava Subiram olhando, o muito. HGRU estava Aham, 1,05 também, aham. mas o KNRI 11 também se valorizou 30%, se eu não me engano, em 12 meses. Essa Exatamente. alta recente valorizou bastante. Agora, Gabriel, quais são aí os 3 melhores fundos imobiliários de shopping, na sua opinião? Shopping, E né? por quê, né? Sim, o primeiro eu já falei aqui, né? XPML, para mim, de fato, é o melhor fundo imobiliário de shopping em relação a portfólio e tudo que vem entregando. Agora, um outro fundo que eu gosto bastante é o HSML, tá? Ele é mais novo em mercado, tem mais ou menos aí uns 3 anos em mercado, mas é um fundo que é crescente também em relação a ativos, em relação a dividendos, tá? Então, é um fundo que saiu lá atrás com 3 ativos, hoje já são 7 ativos, os dividendos vêm subindo ao longo do tempo, né? Então, se a gente pegar aí o histórico dele também é crescente, a estratégia da gestão é muito boa. Diversificação geográfica em vários estados do país é um fundo que eu gosto bastante. E o terceiro que eu gosto muito é o MOL 11, tá? É um outro fundo de shopping também que tem essa pegada aí de diversificação geográfica muito forte, tá? Então ele tem shoppings por vários centros econômicos aí e também tem um histórico de crescimento em número de vendas, em número ali de ativos dentro do portfólio do fundo imobiliário, então seria aí meu top 3. Tava super O MOL barato, 11 inclusive, o tá HSML. barato. O Tá. O MOL HSML e 11 o também tá, os AMOS que estão shoppings, né? baratos ainda. Eu acho Ainda que ainda estão, estão. Estão ainda chegando estão. ali É. quase no Ó, preço justo, por né? exemplo, o HSML, voltando à fórmula aí de preço teto, ele estava mais ou menos 93, ele tá mais ou menos por esse preço, 93, R$ 94. O preço teto para ele é 120, Ah, e tem uma tá? boa Então margem. tem uma margem de crescimento ainda muito forte. Esse é um fundo que, se a gente olhar aí no histórico dele, ele já bateu R$ 130 em mercado. Mesma coisa aconteceu com o XPML. Hoje ele tá mais ou menos aí 103, R$ 104, mas já chegou a bater R$ 140 em mercado, né? Então, os fundos imobiliários têm grande potencial de voltarem e ultrapassarem esses valores que já atingiram lá atrás, em 2019 e 2020, porque hoje todos eles já são fundos muito maiores, com mais ativo, o valor patrimonial muito maior do que era lá atrás. Então, a potencialidade tem. E ainda, por exemplo, na sua opinião, quais são os fundos que ainda estão baratos e Uhum, que vale a pena uhum. avaliar e ter, de repente, na carteira? Uhum. Então, vamos pegar aqui alguns setores. Eu acho que lajes corporativas ainda tá muito descontado, né? Se a gente pegar aí de alguns meses para cá, foi um dos segmentos que mais subiu, tá?
principalmente essas lajes corporativas com ativos de qualidade. Eu posso destacar Faria aqui Lima. exatamente o PVBI 11, por exemplo, é um fundo imobiliário, tem 4 ativos e os 4 estão na região da Faria Lima, tá? Então é um fundo imobiliário muito interessante por conta disso. FOF, né? Pouca gente tá olhando para FOF, que são os fundos de fundo, mas fundo de fundo, quando o mercado de fundos imobiliários sobe, FOFs tendem a subir muito mais do que o mercado. Então, se você pegar aí os 2, 3 últimos meses dos grandes FOFs, BCFF, HFOF, MGFF, entre outros, você vai perceber que o mercado de FOF está subindo muito forte. Porque quais são os ativos de um FOF? Fundos imobiliários. Então, se o mercado de FIIs está subindo, consequentemente, os FOFs estão subindo juntamente com eles, né? Então, para mim, lajes corporativas e FOF tá muito barato e tem um O grande potencial. HGRE tava com mais desconto, agora já Já tá ficando. Eixo Berrini, Paulista. Exatamente, até o próprio KNRI, né, que tem basicamente metade do portfólio de laje corporativa, subiu bastante, né? Então, para mim, são os 2 segmentos que têm muito potencial por estarem muito descontados de subirem nos próximos E meses. são imóveis Uhum. caros, né? O Assim, são aluguéis JSRE caros. também, né? Tava super. JSRE. Esse tava muito barato, já deu uma Ainda valorizada tá agora. Aham. 0,70. Esse aí tá bem abaixo do valor Sim. patrimonial.